Da Casa Branca, a partir do escritório do presidente dos Estados Unidos da América, apresentamos o discurso de Dwight Eisenhower. Dos conselhos do governo, precisamos nos resguardar da influência não justificável, intencional ou não, do complexo industrial militar. Também devemos estar alertas contra o igual e grande perigo da política pública tornar-se ela mesma uma verdadeira refém de uma elite tecnológica. Esse alerta foi dado em 1960. Uma elite científica e tecnológica capturaria a política pública e levaria o mundo na direção que ela quisesse. Bem, sabemos pela Bíblia que os reinos desse mundo não vão dar em nada. Satanás foi a Jesus dizendo: esses reinos são todos meus, eu tenho domínio sobre a terra. Mas ele conseguiu isso de maneira fraudulenta. Mas aqui estamos nós, nos últimos dias, analisando as profecias bíblicas e compreendendo aonde estamos no curso da história. Eles estão tentando implementar um grande recomeço, no qual os tecnocratas estão construindo uma nova ordem mundial, tentando uma reconstrução do globo, um projeto de engenharia social que esse mundo nunca viu. Vamos falar sobre isso neste seminário. Mas lembre-se, logo de início, que a bendita esperança vem logo a seguir. A bendita esperança da segunda vinda de Cristo, um recomeço ainda maior. Não apenas uma nova ordem mundial, mas um novo mundo. Algo que devemos almejar, que devemos esperar, a segunda vinda de Jesus. Mas o que virá a seguir? Esse é o subtítulo do nosso seminário. E eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar lançando esse seminário. É algo que gostaríamos de ter feito há muito tempo atrás. Já em 2019, nós gostaríamos de tê-lo lançado logo após o seminário Mente na Mídia. Mas todo mundo sabe o que aconteceu nesse período, não é? Estávamos prestes a lançá-lo quando, de repente, veio a pandemia. Mas tudo bem, nós lançamos o seminário Distopia da Covid. E, puxa vida, como essa pandemia mudou o mundo! Os planos não eram mais sussurrados apenas dentro dos corredores dos Bilderbergs ou em outras organizações secretas, aonde os planos da nova ordem mundial estavam sendo traçados, mas agora eles os estavam anunciando. Eles anunciavam as suas intenções. Hoje nós vivemos em uma ordem mundial dos tecnocratas, planejada já há muito tempo, e ela tem tremendas implicações proféticas. Vivemos hoje no limiar da história. Hoje, não apenas o complexo industrial militar, contra o qual o Eisenhower nos advertiu, em relação à Terceira Guerra Mundial, rumores de guerra biológica, mas todos aqueles eventos preditos por Jesus estão prestes a acontecer. Então, preparem-se. E, de fato, eles podem parecer assustadores, mas lembrem-se, a nossa fé está em Jesus Cristo. Não devemos ter medo do que está por vir ao mundo. Jesus nos ordenou: ergam suas cabeças, pois a sua redenção se aproxima. Muito bem, vamos começar com um anúncio chocante feito no verão do Hemisfério Norte de 2022. Foi realizado em Dubai um evento da nova ordem mundial. E eu não estou inventando isso. O nome do encontro era Encontro de um Governo Mundial. E diz aqui: o título do painel foi ambiciosamente nomeado de Encontro do Governo Mundial. Este evento, ocorrido em Dubai na última semana, sugeriu que uma nova ordem mundial está emergindo. Veja aqui como foi o anúncio desse encontro. Nós vamos dar uma olhada mais de perto nele, a fim de identificar quais são as suas agendas. Nós vamos vê-las com calma na sessão intitulada O Recomeço Ainda Maior. Nós falaremos sobre o Fórum Econômico Mundial, sobre Klaus Schwab e a Agenda 2030, assim como da Agenda 21, que é uma espécie de falsos 10 mandamentos. Mas a questão é que eles têm utilizado esse nome já há cerca de um século, uma nova ordem mundial. Altezas, excelências, damas e cavalheiros, muito bom dia! Este é o primeiro dia oficial do Encontro da Governança Mundial, aqui na Dubai Expo em 2022. E o título desta sessão é Estamos nós prontos para uma nova ordem mundial? Esse foi o nome do evento que ocorreu este ano em Dubai. Estaríamos nós prontos para uma nova ordem mundial? Ela está vindo. Não é uma teoria da conspiração. Eles mesmos anunciaram em 2016, falando a respeito do grande recomeço. Bem-vindo a 2030, diz o Fórum Econômico Mundial. Eu não tenho nada. Eu não tenho privacidade. E ainda assim, minha vida nunca esteve melhor.
Pois é, nós vamos falar mais sobre isso no episódio 2 de Technocracy. Falaremos sobre o feudalismo high-tech e o retorno dos modelos econômicos da Idade Média. Não vamos falar disso agora, mas só para vocês verem do que vamos falar no futuro. Nós vamos pincelar uma coisa ou duas sobre aquilo que vamos falar no futuro, como, por exemplo, a construção de cidades do futuro, a chamada ultra-urbanização, um verdadeiro novo estilo de vida da humanidade, tudo mirando a sustentabilidade, dizem eles. Como já mencionei anteriormente, vamos falar um pouco a respeito destes novos 10 mandamentos, mas isso aqui realmente chamou a minha atenção. Eu estava dando uma olhada naquilo que eles estavam anunciando nesse encontro do governo mundial, e eles falavam sobre a era da interdependência. Bem, se eu bem me lembro dos meus estudos sobre globalização e globalistas, a interdependência é algo que nos traz de volta a 2015, quando foi feita a introdução da Agenda 2030, uma nova agenda para um mundo sustentável. Nós vamos falar mais sobre isso, mas diz aqui, uma era de interdependência exige uma nova forma de governo. Então, novas formas de governo estão vindo por aí. Isso foi previsto em Apocalipse 13. Novas formas de governo viriam. Mas quais seriam as novas coisas que esses governos legislariam? Bem, de acordo com a Agenda 2030, eles pretendem atingir estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu chamo a Agenda 2030 de nossa Declaração de Interdependência. Quem disse isso foi o Sr. Ban Ki-moon, das Nações Unidas, e ele salientou a necessidade vital de mais empresas a atingirem os 17 Objetivos Sustentáveis desta agenda. Bem, você pode ver que a nossa Declaração de Independência está sendo substituída por uma Declaração de Interdependência. Globalização, nova ordem mundial. Veja, isso não é uma coisa boba, apenas frases bonitinhas jogadas ao vento. Não, isso veio das mentes da elite global, do Fórum Econômico Mundial, dos bilionários mais poderosos do planeta. Eles estão fomentando estes conceitos e eles querem acelerar a implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas. E nós veremos a seguir que a verdadeira mente por trás de tudo isso é o Vaticano. Ele está por trás de toda essa coisa de Agenda Sustentável de 2030. Então, nós temos o Fórum Econômico Mundial, as Nações Unidas, o Vaticano e a indústria do entretenimento. E você já deve ter ouvido falar da cantora Beyoncé e também das entidades demoníacas por trás de sua carreira e sua música. Bem, ela lançou esse vídeo em seu site. Objetivos globais. Quais são eles? Oi, cidadãos globais. Você sabia que há 17 objetivos globais para acabarmos com a pobreza extrema até 2030? Mas para que isso aconteça, os líderes globais precisam se comprometer a todos esses 17 objetivos. E você precisa saber quais são eles. E aí, cidadão global, você já chama as pessoas assim? Bem, esse é o novo jeito de chamar as pessoas? Esses objetivos estão sendo empurrados a todos em todo o mundo. Como já foi dito ali no encontro do governo mundial, haverá uma nova governança mundial. Precisamos de novas formas de governo, uma interdependência do mundo para que haja redistribuição de renda. E isso faz parte da Agenda 2030, uma redistribuição dentro das nações e entre as nações, de uma para outra. Veja o que eles dizem em uma tagline. Transformando o nosso mundo. A Agenda 2030 vai mudar o mundo. Ela vai transformar o nosso mundo. E se isso acontecer, esse será o maior projeto de engenharia social da história da humanidade. É isso que eles querem transformar o mundo, o futuro do amanhã. E você verá o Fórum Econômico Mundial dizer essas mesmas palavras. Mas houve um oficial das Nações Unidas, acho que o nome dele era Peter Thomas, e ele se referiu a isso como o plano mestre da humanidade. É isso aí, transformar totalmente o nosso mundo é o plano mestre para a humanidade. Plano mestre? Bem, o Salmo 146 nos diz para não colocarmos nossa confiança em príncipes. Nós vamos falar a respeito disso também. Veremos por que não devemos colocar nossa confiança em políticos. O braço humano é falho e ele sempre vai falhar com você. A Bíblia é muito clara ao dizer que os reinos desse mundo vão dar em nada. Portanto, é muito importante não colocarmos nossa confiança em príncipes, ainda mais nos planos de mestre deles. Eu quero que vocês assistam a esse vídeo. Alguns anos atrás, em Davos,
Uma pesquisa nos mostrou que há uma boa notícia. E que a boa notícia é que as elites ao redor do mundo estão confiando cada vez mais umas nas outras. Isso as permitirá fazer belas coisas juntas. Agora, a má notícia é que em todos os países as pessoas estão confiando cada vez menos nas elites. Sabe, eu não me lembro de ver os poderosos do mundo chamando a si mesmos de elite. Isso é novidade. Veja o que disse Klaus Schwab. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O futuro não apenas já está acontecendo, mas ele está sendo construído por nós. Por uma poderosa comunidade. Vocês aqui neste grupo. Nós temos os meios de melhorar a situação do mundo. Bem, o conselho bíblico de não confiarmos nos príncipes se aplica ainda mais quando eles dizem que têm um plano para a humanidade, quando dizem que são a elite, os poderosos e que possuem os meios. Veja, talvez haja alguns bem-intencionados no meio deles, mas em linhas gerais, o plano deles parece muito controlador. Por exemplo, quando a Agenda 2030 foi anunciada, causou estranheza em alguns o fato de ditadores comunistas serem favoráveis a essa agenda, como, por exemplo, o Robert Mugabe, que destruiu o seu país, o Zimbábue, com a sua ditadura. Ele disse, a Agenda 2030 nos promete um admirável mundo novo. E se você conhece bem esse termo, sabe que ele vem de uma novela distópica fictícia que não tem nada a ver com o futuro de esperança. Mas enfim, ele diz aqui, um novo mundo que temos que construir conscientemente. Um novo mundo que chama pela criação de um novo cidadão global. Veja que eles nos dizem claramente o que pretendem. Um novo mundo de cidadãos globais. Mas ainda há mais coisas interessantes no lançamento da Agenda 2030. Uma publicação de George Soros chamou essa agenda de um grande salto adiante. E se você conhece história, você sabe de um outro evento que também foi chamado de um grande passo adiante. Foi o maior assassinato em massa da história da Terra. Trata-se de 50 milhões de pessoas chinesas assassinadas, mortas de fome pelo seu governo comunista. Milhões foram espancadas, torturadas até a morte, um dos períodos mais terríveis da história da humanidade. 30% deles tiveram suas casas destruídas, demolidas, lançadas em campos de concentração. E, curiosamente, essa agenda se chama de um grande salto adiante. Admirável mundo novo, plano mestre para a humanidade, os poderosos da elite. Muito bem, quem mais ama essa Agenda 2030? É isso mesmo, amigos, não é ninguém mais, ninguém menos do que o Papa de Roma. Em seu discurso nas Nações Unidas, feito em 2015, ele falou a um grande número de pessoas a respeito de igualdade, ambiente e a promoção da erradicação da pobreza global. Na quinta vez em que um Papa visita as Nações Unidas, Papa Francisco também salientou a importância da Agenda 2030, que deveria ser mais tarde adotada pelos membros da Aliança na Conferência Climática de 2015. Um outro evento histórico foi quando o Papa visitou os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Trata-se de um evento de significado magnífico. Trata-se da união do Vaticano e dos Estados Unidos, e tudo debaixo do guarda-chuva do desenvolvimento sustentável. Então, essa ideia da Agenda 2030 será levada adiante e precisa ocorrer até o ano de 2030. Muito bem, vamos continuar. A gente parou aqui, não é? Com aquele encontro de governos mundiais. Um de seus planos é essa agenda da interdependência. E como acabamos de mostrar, essa ideia já vem de antes, lá de 2015. Mas quando eles começaram a falar de interdependência? Bem, vem lá de 1992. Este foi um grande evento da nova ordem mundial. Nele ocorreu a adoção do Tratado da Terra. E nesse encontro, que ocorreu no Rio de Janeiro, houve a participação desse promotor da noção ambiental, essas coisas da nova era. E ele disse o seguinte em seu poema: Declaração de Interdependência. Veja só. Nós somos a terra. Nós somos as chuvas. Nós somos animais humanos, relacionados a todas as outras vidas e descendentes da primeira célula.
Bem, nós sabemos que isso não é científico ou nem bíblico, mas você já começa a perceber a nova era aí. E ela não é chamada de declaração de independência. Não, não. Essa declaração diz que todos os homens foram criados iguais. Mas essa daí diz que viemos de uma célula. Nós somos a chuva. É a declaração de interdependência, que quer substituir a declaração de independência. E como eu já disse, foi neste grande evento globalista que foi lançada a Carta da Terra. Ela é muito significativa. Um de seus itens fala da distribuição igualitária de bens. E como vimos, isso faz parte da Agenda 2030. Eles defendem o igualitarismo. Sabe, Winston Churchill costumava dizer o seguinte: sim, é verdade que o capitalismo é uma distribuição desigual de renda, mas o socialismo é distribuição igualitária da pobreza. E isso é muito verdade. E é por isso que essa Carta da Terra, no encontro do Rio de Janeiro, tem uma pesada ênfase em colocar essas coisas dentro das classes de aula, em doutrinar as crianças nessa visão globalista, com essa abordagem socialista. E vamos falar mais sobre coisas econômicas no futuro. Vamos mostrar a cartilha para crianças que eles fizeram, que inclui agendas de redução populacional. Mas é só para você ter uma ideia agora, a gente vai ver isso depois. A Carta da Terra tem termos como uma comunidade global sustentável. Nós vamos ver mais sobre isso quando falarmos do grande recomeço. Mas eles falam muito dessa palavra, sustentável, mundo sustentável. Agora, veja só o que ele diz. E aí que a coisa fica religiosa. Nós vamos abraçar uma nova ética global, com mudanças fundamentais necessárias em nossos valores. Uma mudança de mente e coração. Bem, eu sei que na Bíblia, em Ezequiel 36 e Romanos 12, é mencionado que Deus quer mudar a nossa mente e coração. Ele quer nos transformar pela renovação de nossa mente. E para tal, precisamos nos render ao Espírito Santo, pois ele nos transforma com valores celestiais. Ele diz que nos dará um novo coração, um novo espírito. Só que eles também querem isso. Querem colocar o coração e a mente deles em nós. E para isso estão usando a questão ambiental, o que envolve adoração à terra e esse monte de coisas. Mas Hebreus capítulo 8 diz que Deus vai colocar a lei dele dentro de nosso coração e mente. E é aí que a Carta da Terra torna-se muito interessante. Ela tem a pretensão de substituir os 10 mandamentos. Mikhail Gorbachev disse a respeito da carta em 1992. Minha esperança é que essa Carta da Terra seja um tipo de 10 mandamentos. Lembre-se, Deus quer colocar os mandamentos dele em nosso coração. E eles também, eles querem mudar a nossa mente e coração. Continuando. Um tipo de sermão do monte que seja como um guia para a humanidade quanto ao seu comportamento ambiental no próximo século. Eu acho muito interessante que ele relaciona os 10 mandamentos com o sermão do monte. Porque a gente também faz isso. Nós unimos a lei do Sinai ao sermão de Jesus lá no monte. E ele não é o único a dizer coisas assim. Outra figura globalista, Maurice Strong, disse o seguinte: o verdadeiro objetivo da Carta da Terra é tornar-se como os 10 mandamentos. E eles começaram a fazer coisas estranhas sobre isso. Lançaram esse site chamado Arca da Esperança e fizeram uma réplica da Arca da Aliança, só que da nova era. A Arca da Esperança, que curiosamente imita as dimensões citadas da arca original lá na Bíblia. Ela foi criada para ser um lugar de refúgio para a Carta da Terra. Sim, eles colocaram a Carta da Terra dentro dessa arca, ao invés dos 10 mandamentos bíblicos. Continuando. É um tratado internacional dos povos. E, de novo, essa linguagem é comunista. Um tratado internacional dos povos, que visa construir uma sociedade global pacífica, sustentável e justa para o século XXI. E aí eles colocaram aqueles devotos carregando essa arca com postes, como se fosse uma solenidade religiosa. Continuando. A Arca da Esperança também dá refúgio para os livros de Temenos. Não apenas a Carta da Terra, mas também esses livros que trazem imagens e palavras para a cura global. Cerca de 1000 desses livros feitos à mão por artistas, crianças de escolas. Veja só como eles querem envolvê-las nessa história. E cidadãos ao redor do mundo expressando as suas orações individuais e coletivas e afirmações para a Terra. Os 16 princípios da Carta da Terra foram a inspiração por trás da criação desses livros.
Esses livros aí contêm máscaras da terra aborígenes, orações contemplativas para a cura da terra. Todo tipo de parafernália demoníaca está dentro desses livros. Eles querem fazer uma contrafação das coisas santas que Deus colocou na arca dele, que por sua vez são símbolos da sua salvação e de seu amor. Mas a arca deles é levada por esses bastões feitos de chifres de unicórnio, capazes de repelir o mal. Veja só, é um negócio super espiritual. Tem a ver com mágica, enfim. Por falar nisso, os 10 mandamentos da nova era não são uma coisa nova. Você deve se lembrar que as pedras guias da Geórgia foram escritas em pedra. Eles erigiram 10 delas, fazendo assim um desafio descarado aos 10 mandamentos originais de Deus. E nesses 10 mandamentos deles, por falar nisso, é mencionado que a população mundial deve permanecer debaixo de 500 milhões. Como já dissemos, eles têm uma agenda de controle populacional. Nós falaremos a respeito disso em uma futura sessão. Não percam, hein? Bem, mas eles falam que isso manterá um equilíbrio perpétuo com a natureza. Ou seja, para atingir isso, precisamos reduzir 90% da população mundial. Parece que em 2022 eles realmente tentaram fazer isso daí. Mas, enfim, na Carta da Terra é mencionado um aumento sem precedentes da população humana. Ou seja, essa é uma agenda anti-humana. Eles não querem mais humanos. Eles querem assegurar o acesso universal ao cuidado médico, que levará a uma reprodução saudável e responsável. Parece uma boa ideia. Mas isso, na verdade, é uma capa para o eugenicídio planejado que eles querem aplicar. E, na verdade, esse cuidado médico mencionado por eles inclui o aborto, a morte de milhões de bebês. Bem, até onde eu saiba, isso não é nem um pouco cuidar da saúde do ser humano. E nós já cobrimos esse assunto aqui. Eles falam abertamente desse eugenicídio planejado deles. Muito bem, vamos continuar. Stephen Clark Rockefeller é um dos membros do conselho dessa Carta da Terra. Então veja, temos um Rockefeller aqui, já temos o Bill Gates, temos o Papa. Veja como eles estão se unindo. Os Rothschild, o Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, todos estão unidos nessa agenda. Mas esse Stephen Rockefeller é um filantropista que foca na educação e na paternidade planejada. Portanto, não é surpresa ligarmos os pontos e concluirmos que o aborto faz parte dos planos da Carta da Terra. Muito bem, nós vamos falar mais a respeito da agenda de mudança climática e também da encíclica papal sobre o meio ambiente. Mas isso aqui tudo é apenas uma introdução, tá? É uma pincelada. Nós vamos ver com muita calma mais adiante. Certo, mas eu quero que você veja uma pequena amostra sobre o controle da emissão de dióxido de carbono por parte de indivíduos. Veja só. Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia na qual os consumidores podem medir a sua emissão de carbono. Nós teremos como saber para onde eles viajam, como viajam, o que estão comendo, o que estão consumindo. É um rastreador individual de emissão de carbono. Esse sistema ainda não está operacional, mas nós estamos trabalhando nisso. É incrível como ele fala disso, como algo que a gente deveria ficar feliz. Quem é que gosta de saber que estão vigiando tudo que você faz? Nós vamos falar sobre vigilância também em outro episódio. Mas voltando, quanto carbono você emite, hein? Quanto ar-condicionado você está usando? Será que você coloca muito CO2 na atmosfera quando dirige? Nós vamos falar mais a respeito disso. Mas aqui está mais um tópico retirado do site do Encontro do Governo Mundial. Reconstruindo melhor. Você já deve ter ouvido falar disso 1000 vezes, não é? O grande recomeço, reconstruindo melhor. É muito importante reconstruir melhor. Temos que reconstruir melhor. Agora nós temos a chance de reiniciar o relógio e reconstruir melhor. Temos que reconstruir melhor. Vamos nos lembrar do terrível dano causado pela Covid enquanto reconstruímos melhor. O John Biden chama isso de reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Reconstruir melhor. Temos que fazer diferente. Temos que reconstruir melhor. Nós vamos reconstruir melhor. Reconstruir melhor. O meu plano é reconstruir melhor. Começar a lidar com todos os problemas criados
na educação ou na saúde mental e reconstruir de uma maneira melhor. Eu acabei de lançar um livreto chamado Reconstruir Melhor. Eu o escrevi depois do coronavírus. Se trata de reconstruir melhor este país. Tem uma conspiração crescendo por aí chamada O Grande Recomeço. Esta é uma oportunidade sem precedentes para repensarmos e reiniciarmos a maneira como vivemos. É uma grande oportunidade para recomeçarmos. A teoria chama até mesmo o slogan da campanha de Biden, reconstruir melhor, a ideia-chave dessa conspiração. Reconstruir melhor. Reconstruir melhor a nossa economia. Precisamos reconstruir melhor. Todos os elementos do grande recomeço são fundamentais para reconstruirmos o futuro. Essa pandemia nos deu a oportunidade para um recomeço. Trata-se de um grande esforço para reconstruir melhor. Um esforço para um grande recomeço. É isso aí, gente. Então, o grande recomeço, o reconstruir melhor, a nova ordem mundial, se você for contra tudo isso, mas se você estiver promovendo essas coisas, implementando-as publicamente na frente de todo mundo, aí a coisa muda de figura. Trata-se apenas da realidade. É conspiração só se você estiver criticando. Mas, enfim, o que importa é que está acontecendo. Agora, esse reconstruir melhor só pode acontecer quando o antigo for posto abaixo, então é necessário um estágio preparatório para promover a necessidade de um grande recomeço, como os lockdowns do Covid, a estratégia do caos, guerras mundiais, para então realmente fomentar a agitação civil, tumultos, caos econômico. E nós temos um programa chamado o Caos Social. Mas muito bem, vamos falar disso depois. Continuando, vamos ver como o Fórum Econômico Mundial tem falado abertamente sobre como eles estão invadindo os gabinetes administrativos dos governos. Isso nos vários níveis de governo. Não por meio de eleições, não, mas por meio de estratégias burocráticas. É assim que eles estão infiltrando os governos. Veja só o que diz o cabeça do Fórum Econômico Mundial. Você trouxe o programa de jovens líderes globais para a educação executiva, e há 2 países no mundo hoje, dentro dos quais emergiram esses jovens líderes globais. Conte-nos um pouco sobre isso. Bem, nós temos essa noção de integrar jovens líderes no cenário econômico mundial já há muitos anos. E eu tenho que dizer, quando eu menciono nomes como a senhora Merkel, Vladimir Putin, todos eles foram jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial. Mas o que eu tenho muito orgulho agora é da nova geração, como por exemplo o primeiro-ministro Trudeau, o presidente da Argentina e por aí vai. Então nós conseguimos penetrar nos gabinetes. Ontem mesmo, eu enviei uma recepção ao primeiro-ministro Trudeau e eu sei que metade do gabinete dele, na verdade, mais de metade do gabinete dele, são jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial. Isso é verdade também na Argentina, não é mesmo? Isso também acontece na Argentina. Sim, na Argentina e na França também. Me refiro ao presidente, que foi um jovem líder global. Mas o que é importante para mim é que esses jovens líderes globais tenham a oportunidade de virem aqui. E, além desses jovens líderes globais, nós temos agora os formadores globais em 450 cidades do mundo. No futuro falaremos sobre o colapso das cidades e a agenda do George Soros, mas você viu ele falando sobre penetrar os gabinetes. E você viu ele dizer: a metade ou mais da metade desses gabinetes são formados por esses globalistas que querem implementar as políticas do Fórum Econômico Mundial. Eles soam quase que como vilões de filme falando. Você tem que concordar que não é uma linguagem bonita. Nós vamos penetrar os gabinetes dos governos. Parece um vilão de filme falando, assim como faziam os espiões comunistas no passado. E você também tem grandes executivos de tecnologia como Mark Zuckerberg. Também há outros políticos que ele não mencionou por nome, como Pete Buttigieg.
assim como o antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. E nós poderíamos continuar aqui citando o nome desses globalistas. Mas de onde vem o Fórum Econômico Mundial? Por que estamos usando esses termos grande recomeço e nova ordem mundial? Bem, o Klaus Schwab é o protegido do Henry Kissinger, o arquiteto da nova ordem mundial, um dos grandes nomes do século XX. E o Schwab estudou com Kissinger lá em Harvard, em 1970, e eles fundaram um programa fundado pela CIA que tornou-se o Fórum Econômico Mundial. Portanto, esta é a origem desse fórum. E eles são corporativistas. Eles promovem o capitalismo inclusivista, que envolve todas as big techs e bilionários e a elite milionária. E sempre tem sido assim. Então, eles não têm uma abordagem puramente marxista. Ao invés disso, é uma fusão entre os ideais marxistas com o capitalismo, com as máquinas de dinheiro, os tecnocratas. Mas eis aí a reunião dos maiores globalistas do mundo. Eles vêm da indústria, da academia, do entretenimento, das artes, nomes como Leonardo DiCaprio, o Bono e vários outros artistas. E eles sabem muito bem qual é a abordagem deles. Este daí é um print de um vídeo do Fórum Econômico Mundial. E olha, é muito interessante, eles têm muitos vídeos. A gente vai assistir alguns daqui a pouco, mas esse daí é um print. Veja só o título. Planos da elite global para o seu futuro. Eles mesmos se chamam de elite, não é? Nós somos os poderosos, nós somos a elite. Agora, note que interessante esta arte, retirada do canal do YouTube deles. O Fórum Econômico Mundial enxerga a si mesmo como reformulando o nosso planeta com as mãos deles vindas de cada canto do mundo. E, sabe, nós vamos falar um pouco ainda sobre inteligência artificial, que está tão em voga hoje em dia. Vamos falar da tirania dos algoritmos. Tem muita coisa mesmo para falar sobre isso. Eu não quero estragar a surpresa. Nós ainda temos muitas sessões por vir. Mas veja só as imagens daquele encontro de governança mundial. Veja que todos estão utilizando seus óculos de realidade virtual. E o que veremos mais tarde é chamado de metaverso, conhecido também como Internet 3.0. O artigo diz: a aceleração da transformação digital nos proporcionou um novo normal para educação e trabalho. Um novo normal, novo normal, novo normal. É isso que a gente escuta o tempo todo. Para a educação, um novo normal para a educação. Tudo é online agora. O contato humano está se esvaindo de nós. A pandemia e aquela doença foi apenas um passo preparatório para aquilo que está por vir. E o trabalho também. O trabalho também está virando virtual. E se você acha que nos últimos anos nós estamos muito presos à mídias sociais, entretenimento, meu amigo, espere só para o que está por vir. O nosso seminário, chamado Tecnocracia, é, na verdade, uma continuação desses dois outros seminários. Ele é o próximo passo desses dois aí. E eu gostaria de mostrar a vocês uma amostra daquilo que está por vir em termos de mudança daquilo que significa o que é ser humano. Veja o que Klaus Schwab diz sobre a quarta revolução industrial que está por vir. E, no fim das contas, a quarta revolução industrial liderará uma fusão de nossas identidades físicas, digitais e biológicas. Você tem uma identidade digital que será fundida com a sua identidade física. E eu sei que você está se perguntando o que quer dizer tudo isso. Quais são as implicações disso? Mas não se preocupe, nós vamos voltar a esse assunto, pois é muito importante. Nós veremos o que é essa fusão de identidades. Mas vamos voltar àquela questão do metaverso. Bem, eles pretendem mudar o trabalho com isso daí. Será que os robôs vão roubar o nosso trabalho? Será que os humanos estão ficando obsoletos para eles? Muitos já se fazem a pergunta, para que tantos seres humanos? Mas será que os robôs podem substituir os humanos em suas várias funções? E quanto aos aspectos da empatia e do amor? Nós vamos falar sobre isso. Se você acha que é impossível, amigo, então espere um pouco. Você acha que nós temos uma contrafação do Criador dentro do homem? Uma inteligência artificial? Será que estamos nos convencendo dentro de nossa mente que eles de fato têm uma consciência e que também são seres vivos? Isso é agenda satânica há muito tempo já. Tomar para si o lugar do Criador.
Bem, nós também veremos como novas fés estão surgindo, como novas religiões estão surgindo a partir dessa inteligência artificial. O rompimento do tecido social está aumentando exasperadamente por causa da desigualdade, o aumento das fake news em plataformas digitais, assim como o aumento do populismo, intolerância e extremismo. Veja, quando as pessoas estão alinhadas com a agenda da elite, eles chamam isso de democracia. Mas quando as pessoas estão questionando o direcionamento dessas coisas e de como elas afetam a sua consciência individual, aí eles chamam de populismo, intolerância, extremismo. Hoje as pessoas não podem mais decidir por si mesmas como devem viver suas vidas, mas diz assim: os governos precisam tomar a dianteira por meio de melhor regulamento e alimentar um diálogo global sobre valores humanos, identidade e fé. Lembre-se que eles já disseram que querem reescrever nossa mente e coração de acordo com o que eles julgam ser apropriado. Em 2022, acredite ou não, houve uma queda do secularismo. É verdade, o secularismo está apagando. O papado e a inteligência artificial e, literalmente, as novas visões do mundo estão promovendo o aumento da inteligência artificial. Nós veremos o que eles chamam de máquinas espirituais. É o que disse o antigo executivo da Google, Ray Kurzweil. Mas nós vamos falar sobre isso depois. E eu vou deixar vocês com essa última imagem que realmente fará você pensar. De novo, essa imagem veio do Encontro de Governança Mundial, na última sessão dos factoides deles. Eu não estou incluindo texto aqui, apenas coloquei a imagem. Eu quero que você veja. Pare para pensar. O que ela quer dizer? Nós falaremos sobre isso depois. Será que isso aí te lembra alguma pintura renascentista? Será que tem alguma implicação religiosa? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Bem, também tem o assunto do salário mínimo universal, Big Data, o futuro do sistema de saúde, liberdade, nova ordem mundial, veículos autônomos, escassez de comida, monopolização, isso está acontecendo agora mesmo, feudalismo high-tech, catástrofe econômica e o grande recomeço, Banco Central, moedas digitais, caos estratégico. Afinal, como tudo isso está interligado? Como tudo isso está criando o ambiente, fazendo o alicerce, pavimentando o caminho para os eventos finais da profecia bíblica de Apocalipse 13. Mas a boa notícia é que depois de tudo isso, há um recomeço ainda maior. Esse é o Evangelho. Essas coisas aí já vêm acontecendo há algum tempo, desde 2015. Nós estamos gravando esse programa em 2022. E 7 anos atrás, ocorreu um evento histórico nos Estados Unidos. Foi a visita do Papa. E eu gostaria de rever com vocês um material que fizemos chamado de A Ascensão da Segunda Besta. Foi gravado em 2016. E vocês verão o quão perto do fim nós estamos. Quando você entender o que ensina Apocalipse 13, você ficará surpreso. Agora, se você não sabe o que é a marca da besta, ou o que o quarto mandamento de Deus tem a ver com a crise final, com o teste de lealdade do povo de Deus, quem são os adoradores de Deus, o povo especial que guarda os seus mandamentos, então, por favor, entre em contato conosco. Nós mandaremos um material de ótima qualidade para que você possa estudar. Nós também temos um aplicativo que você pode baixar e assistir muitos de nossos vídeos. Mas eu vou mostrar para vocês uma pequena amostra do vídeo que mencionei. Continue assistindo até o fim dessa sessão e você verá o quão relevante é o que aconteceu há 7 anos atrás. Houve um grande avanço na agenda do grande recomeço. A questão do Sábado Verde, assim como da encíclica papal sobre o meio ambiente. Então é um material muito relevante e importante. Esse material, feito há anos atrás, é mais importante hoje do que quando foi gravado. Eles irão literalmente forçar os seus ditames às pessoas. Forçarão os enganos papais, esses falsos reavivamentos cristãos. Ah, mas nós vamos falar sobre todas essas coisas em profundidade. Continue assistindo a nossa série e nós vamos identificar essa besta. Isso é importante para compreendermos os assuntos. E ainda que isso pareça muito improvável, ainda que pareça loucura a união entre os Estados Unidos e o Vaticano, bem, eu digo para vocês que há anos atrás isso parecia loucura, mas hoje em dia já não parece mais. As sementes dessa união já foram plantadas há muito tempo. O precedente para isso já foi semeado. Essa união trilateral está se formando de maneiras sem precedentes.
2015, por exemplo, foi um ano crucial. Em setembro deste ano, ocorreu um evento histórico, quando o Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, visitou os Estados Unidos. E veja, essa imagem fala por 1000 palavras, não é? A bandeira do Vaticano bem ao lado da americana. Essa foto literalmente dispensa comentários. Agora, uma coisa é o Papa visitar os Estados Unidos. Os papas visitam os presidentes americanos já há algum tempo. Essa união de poderes, essa cooperação já tem se desenvolvido há muitas décadas. É claro que bem antigamente isso não era possível. Havia um conflito entre os católicos e os protestantes. Na década de 1830, formou-se partidos dedicados a impedir a imigração católica, porque os Estados Unidos queria continuar sendo uma república livre, ter garantidas as nossas liberdades religiosas. A preocupação deles é que nas terras onde o Papa governava, não existia essa liberdade. Quando ele governava junto com os reis da Europa, não havia liberdade para os cristãos. Então essa era a preocupação deles. E alguns deles até tomaram medidas violentas, como perseguição aos católicos. É claro que isso foi horrível. Perseguir em nome de liberdade religiosa é claro que não faz sentido. Essas pessoas incorreram no mesmo pecado dos inimigos de Deus, a coerção. Mas enfim, a questão é que 100 anos atrás, essa ideia de unir os Estados Unidos ao Vaticano era impossível. Unir esses dois poderes era uma ideia totalmente maluca. A ideia de que os Estados Unidos da América faria leis impondo os ditames do Papa de Roma, isso era loucura total. Porém, isso já não é tão estranho nos dias de hoje. Você sabe qual posição de autoridade ocupou o Papa quando veio para os Estados Unidos? Ele fez algo inacreditável. Ele ficou diante do Congresso. Essa posição é a posição de autoridade. Este homem falando a esta nação dessa maneira nunca ocorreu antes. Imagine só ir a uma sessão do Congresso americano e se deparar com o Papa ali na frente. Pense nisso. Pense no significado histórico disso. Sabe, certa vez houve um candidato à vice-presidência que era católico, e isso acendeu uma grande controvérsia. Quando John Kennedy, que era católico, foi eleito, houve uma grande comoção nos Estados Unidos. E hoje em dia, a maioria da Suprema Corte é de católicos. Tim Kaine foi treinado por jesuítas quando era jovem, em seus primeiros anos de desenvolvimento. E ele disse que os anos mais importantes da sua formação foram aqueles em que ele foi treinado na escola católica. E você sabe, os jesuítas são como a inteligência do Vaticano. São eles que infiltram as cortes dos reis, que procuram fazer as suas manobras geopolíticas em favor do Vaticano. Então, nós temos tudo isso acontecendo, o Papa ali diante do Congresso americano. Isso não é algo que aconteceria há 20 anos atrás. Nós estamos realmente chegando no fim. É coisa nova que nunca aconteceu antes. E ao vermos membros do Congresso literalmente em prantos com a visita deste Papa, como por exemplo John Boehner e outros, a revista Time chamou o Papa de o Homem do Ano. Papa Francisco, o líder mais popular do mundo. Até mesmo estrelas do rock exaltam o Papa. Elton John disse que o Papa é o seu herói. E o que dizer de Barack Obama? O presidente americano disse que o Papa Francisco é um líder transformador. Até mesmo o secretário das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que o Papa é um homem de humildade, de humanidade, um homem de voz moral e propósito. O vice-presidente americano John Biden disse que o Papa tornou-se o leme moral de nosso mundo. E o que dizer de Stephen Shank, que lidera o Instituto de Políticas Católicas na Universidade Católica da América? O Papa Francisco tornou-se a consciência desta era para o mundo. Ele é a nossa consciência, ele é o nosso leme, é o líder transformador, o homem da humildade, o nosso herói. E ainda não chegamos ao fim? O Papa Francisco goza de 58% a 76% de aprovação. Isso dentro dos Estados Unidos da América, que sempre foi protestante. A maioria dos americanos o veem favoravelmente. Agora, você sabia que apenas 15% dos americanos veem o Congresso favoravelmente? Então, o Papa Francisco explodiu em popularidade.
Isso é algo nunca imaginado aqui nos Estados Unidos. O maioral dos papas. Poderia o Papa Francisco ser o Papa mais popular? Ele dá até mesmo caronas aos seus oficiais em seu carro. Ele mora numa casa para visitas, posa para selfies e telefona as pessoas pessoalmente. Teria o Papa Francisco tornar-se o Papa mais popular em apenas 9 meses? E eu digo que sim, o Papa definitivamente é o homem mais popular do mundo. Mas ele não é apenas o líder religioso do mundo, ele é um líder global. As pessoas olham para ele esperando alguma coisa. Não são apenas os famosos, mas as pessoas comuns. Todos olham para ele como aquele que pode unir o mundo. Quando ele foi perguntado sobre a homossexualidade, ele respondeu: "Quem sou eu para julgar?" Até mesmo os agnósticos e seculares e progressistas amam esse cara. É claro que os católicos religiosos também gostam muito dele, já que ele sempre está ajudando os pobres. Meus amigos, esse é o programa religioso mais sofisticado do século XXI, e ele está acontecendo bem diante dos nossos olhos. A popularidade dele não para de crescer entre todos os meios. Seria possível que até os ateus passassem a admirá-lo? Bem, veja só o que diz esse artigo. O Papa Francisco assegura aos ateus: você não tem que crer em Deus para ir ao céu. Tudo o que você tem que fazer é obedecer à sua consciência. Pecado, até mesmo para aqueles que não têm fé, ocorre quando eles desobedecem à sua consciência. Então é isso, gente. Você não tem que acreditar em Deus para ir para o céu. Literalmente, o mundo inteiro está admirado após esse Papa. Ele é super popular. Quando ele aterrissou na base aérea de Andrews, a passarela foi transformada em uma literal festa espiritual, enquanto centenas de crianças, adolescentes e jovens adultos se uniram para tocar música, cantar e se aquecerem para a chegada do Santo Padre. Veja como eles o chamam de Santo Padre, Sua Santidade. Aqui diz que aqueles jovens estavam dançando e cantando "Nós amamos Francisco". Um dos adoradores presentes ali disse: "É como se as pessoas quisessem apertar a mão de uma estrela do rock." É exatamente assim, disse ele. A popularidade dele está explodindo nos Estados Unidos, mas acontece que isso é um fenômeno global. O Google disse que nos Estados Unidos houve cerca de 170 milhões de procuras com a frase Papa Francisco antes que ele chegasse ao país, enquanto Jesus Cristo teve apenas 6 milhões. Pare para pensar, 170 milhões para o Papa Francisco e 6 milhões para Jesus Cristo. E muitas dessas buscas por Jesus não foram muito boas. Algumas pesquisas relacionaram Jesus Cristo ao nome de Bernie Sanders e outras coisas. Então, o Papa teve 170 milhões de buscas no Google. E no dia seguinte, 24 milhões de novas páginas no Google contra 17 milhões para o jogador de futebol americano mais famoso, Peyton Manning. 24 milhões para o Papa Francisco, contra 1,7 milhões para o jogador americano. 70 milhões para o Papa Francisco contra 6 milhões para Jesus. Segundo a ABC News, ele tem sido tratado como nenhum outro líder internacional já foi tratado. E isso é verdade? O tapete vermelho foi estendido para ele. E eu digo literalmente, eles literalmente estenderam carpete vermelho para esse homem. Mas, apesar de tudo que você tem ouvido sobre a santidade desse homem, apesar de o estarem elevando até a posição de Deus, como nós vimos nas citações do último programa, a verdade é que o Papa não é Deus. Continuando, um grande político americano que converteu-se ao catolicismo em 1996 fez questão de comparecer à missa com o Papa. A revista Time disse que o presidente Barack Obama iria encontrar-se com o Papa na base de Andrews. Falando nisso, esse foi o evento mais seguro da história do mundo. Quando o Papa visitou os Estados Unidos em 2015, foi o maior evento de segurança da história do mundo. Nenhum outro líder foi tratado como ele foi tratado. Nunca na história nós tivemos um líder estrangeiro, político, ou mesmo figuras religiosas, se dirigindo ao Congresso dos Estados Unidos. A Fox News disse que o Papa Francisco passou as ordens de marcha para as Nações Unidas.
Ted Cruz disse que o Papa é uma voz popular para a vida, uma voz popular para o casamento, uma voz popular para a liberdade religiosa. Mas, meu amigo, você sabe, não há outra instituição que lutou mais contra a liberdade religiosa do que a Igreja na Idade Média. Ela está tendo sua ferida curada, e ela nunca vai parar de exercer as atividades do dragão. Portanto, eu repito a todos vocês, vai acontecer. Os Estados Unidos, a nação protestante, vai impor os éditos papais. A união entre os Estados Unidos e o Papa era impensável há poucas décadas atrás. Algo totalmente impensável há 200 anos atrás, quando nossa Constituição foi fundada. Unir o Estado à Igreja dessa maneira era impossível naquele tempo, mas está acontecendo. Agora mesmo, enquanto se aproxima a crise da marca da besta. Ted Cruz diz, o Papa Francisco continua a proclamar a verdade. O Papa proclamar a verdade? Daniel 8 diz que o poder do anticristo joga a verdade na terra. E é exatamente isso o que ele faz. É exatamente o oposto do que proclamar a verdade. Eu aprecio o convite do congressista Mark Sanford e estou ansioso a ouvir os pensamentos do Santo Padre, disse Carson. O Papa é conhecido como Pontífice Máximo, o Príncipe dos Apóstolos, o Vigário de Cristo, até mesmo de o Senhor Deus, o Papa. Mas, meus amigos, ele não é essas coisas. Nem ele, nem os seus predecessores. Os papas não passam de seres humanos. Uma criatura de Deus. Todos os homens são criação de Deus, não são Deus. E nós oramos para que as pessoas que estejam atualmente servindo, conscientemente ou inconscientemente, que estejam servindo o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, oramos para aqueles que estão do lado dele se convertam. Sim, se convertam, que compreendam que o caminho que estão seguindo é errado. Todos nós precisamos, porque é fácil apontar os pecados de figuras políticas e líderes religiosos. E veja, é importante fazermos isso, ok? Mas, no que se refere à salvação pessoal, precisamos nos perguntar se estamos seguindo a besta. O que seria o oposto de seguir a besta? É reconhecer que eu sou apenas um ser criado. E que esse homem é apenas um ser criado também. O nome dele é George Bergoglio. O presidente dos Estados Unidos é apenas um ser criado. E a Bíblia diz para não colocarmos nossa confiança em príncipes. Eu não posso depender de alianças e nutrir amor ou adoração pelos governantes desse mundo. O apóstolo Paulo disse que eles não vão dar em nada. Eu preciso olhar no espelho e permitir a Cristo que acesse o meu coração e faça um diagnóstico na minha situação. Estou eu rebelando-me contra Cristo? Pois há apenas um caminho, que é amar a verdade e ser salvo. Porque se não recebermos o amor pela verdade, nós vamos nos perder. E ainda que eu não esteja com esses caras aí, mas também não esteja na palavra de Deus, precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nossa existência depende disso. Jesus mesmo disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do pecado, do engano. Jesus pergunta, você quer viver? Então venha a mim para que você tenha vida. Esse é o nosso dever. Eu espero que tenhamos compreendido as identidades destes poderes. Que tenhamos compreendido como essas forças estão se unindo, não apenas para enganar, mas para perseguir e oprimir. A marca da besta está chegando. E Deus nos dá essas notícias não para entrarmos em pânico ou ficarmos ansiosos. Não, Ele divide essas coisas conosco, porque Ele garante ser o nosso escudo. Ele é a nossa torre forte. Devemos nos esconder nele. Estamos nós nas mãos de Jesus? Pois ninguém pode ser retirado da mão do Mestre. Assegure-se agora mesmo. Ajoelhe-se diante dele. Contemple o seu imenso e eterno amor. O amor que nos dá a liberdade. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Porque, quanto a mim e a minha casa,
serviremos o Senhor.